Dudu, quem é Deus? Vem aprender quem é Deus. Vou ensinar a se divertir, até receitas vamos fazer. Vamos todos cantar. Deus é bom pra mim e pra você. Come on! Deus é bom pra mim e pra você. God is good. Deus é bom pra mim e pra você. Mais uma vez. Deus é bom pra mim e pra você. Yes! Episódio de hoje: palavras e emoções. Dudu, você tá assim, quieto, com essa carinha. Aconteceu alguma coisa? É que hoje cedo, na sala, um colega disse que eu era devagar demais pra aprender. Aí eu fiquei triste, Luzinha. Aí eu passei o dia inteiro meio, sei lá, travado por dentro. Poxa, Dudu, uma palavra machuca mesmo, né? É como se ela entrasse dentro da gente. Eu também já me senti assim, sabe? Uma vez falaram que eu era exagerada. Eu fiquei com vergonha até de falar alto. Poxa, mas por que isso acontece? É só uma palavra. Às vezes o corpo sente primeiro, né? Parece que o coração fica apertado e o rosto esquenta. Eu vi num livro que as palavras podem ser como sementes. Você já ouviu isso? Deixa eu ver. Acho que não. É quando alguém fala uma coisa boa, pode crescer a alegria. Mas quando alguém fala uma coisa ruim, pode crescer medo ou tristeza. Então, será que dá pra aprender a lidar com isso? Dá sim! E hoje a gente vai conversar com alguém que entende muito sobre isso. Ela vai ajudar a gente a entender como as palavras e o corpo mostram o que sentimos. Boa, Luzinha! Mas antes, vamos para o quadro do dia. Roda o VT, editor! É isso aí, turminha! A alegria do Senhor é nossa força! A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o quê? É o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria eu quero ouvir. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia! Aleluia! Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia! Aleluia! Ele é a rocha da minha salvação. Com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia! 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 Quero ouvir? Aleluia! Aleluia! O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Yeah! Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia! Já de volta! E hoje eu e a Luzinha queremos entender a como lidar melhor com as nossas emoções, emotions. E por isso recebemos a Juliana, que é analista corporal e terapeuta comportamental. Seja muito bem-vinda,
Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, Dudu, Luzinha e o Rossi. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Um prazer recebê-la também. E você acha que as crianças e também os adultos estão precisando aprender a lidar melhor com seus sentimentos? Com certeza, Luzinha. As crianças precisam aprender, mas nós precisamos lembrar, os pais que estão em casa, que as crianças aprendem com os pais. Então, se for começar a fazer uma mudança significativa, é importante que os pais comecem essa mudança, porque isso vai refletir em como a criança se sente dentro do ambiente onde ela vive, com as pessoas com quem ela convive. E Juliana, eu estava contando pra Luzinha que eu fiquei totalmente pra baixo porque meu amigo falou que eu era devagar demais pra aprender. E por que as palavras têm tanto poder assim sobre a gente? As palavras têm muito poder porque elas vão criando crenças, né? A gente vai acreditando que aquilo é verdade. Então, uma criança que ouviu desde pequeno que ela não é inteligente, que ela é devagar, que ela é burra, isso vai influenciar em como ela se vê. Então, sim, as palavras têm muito poder. Como diz lá em Provérbios 18, a vida e a morte está no poder da língua. Mas quando uma palavra assim te afetou, Dudu, afetou porque muito provavelmente você não gosta de ser criticado ou julgado. Então, tem pessoas que no seu padrão de funcionamento, a crítica e o julgamento é muito pesado, entendeu? Então, quando alguém vem falar, você é muito devagar, isso toca diretamente ali no seu maior medo, que é a sua ferida emocional. Então, o medo da crítica é uma ferida emocional. Quando alguém fala isso pra você, vai deixar assim muito triste. Por quê? Porque quem tem essa ferida emocional não gosta de sentir que não é bom o suficiente ou que tá perdendo alguma coisa. Então, faz todo sentido. Sempre temos que tomar cuidado com o que falamos para as pessoas. E também precisamos aprender a interpretar e a filtrar as palavras ditas por outras pessoas, não é mesmo? Com certeza, é muito importante ter cuidado, empatia, porque as palavras elas geram sentimentos. Então tudo que você fala para alguém vai gerar um sentimento, e um sentimento repetitivo vai gerar um comportamento. Então tudo aquilo que você ouve diversas vezes, vai formar uma crença. O que é uma crença? Ela se instala ali no seu subconsciente e vai fazer com que você comece a agir de acordo com aquilo que falaram sobre você. Por isso que é importante dizer sempre coisas boas, os pais incentivarem, falarem coisas positivas. Para quê? Para que essa criança cresça acreditando que ela tem essas capacidades. Porque tudo que você repete, a sua mente acredita que aquilo é real e faz com que o seu corpo se movimente de acordo com aquilo que você acredita ser. E às vezes é difícil da gente separar as coisas que parecem negativas, porque tem umas que podem até ser construtivas e nos ajudar a amadurecer. Mas tem outras que a gente vai ter que deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro, né? É muito importante saber filtrar. E como que a gente faz isso? Como que eu filtro o que é bom pra mim e o que não é bom pra mim? É muito importante eu já saber quem eu sou. O que é importante pra mim, porque aí quando o outro fala algo que não vai ser bom, não vai agregar, aquilo não vai me afetar. Quando me afeta é porque algo dentro de mim acredita que aquilo também é verdade. Então só vou me ofender quando algo em mim também acredita, por exemplo, que eu sou devagar para aprender. Se eu fico ali pensando, acho que eu sou muito devagar para aprender, eu não entendo nada. Quando alguém vem e fala para mim, você é muito devagar para aprender, aquilo vai me ofender. Por que me ofende? Ofende porque você também acredita que isso é real. Puxa vida, tô bem reflexiva agora. Vamos lá. E Juliana, por que algumas pessoas parecem que só falam palavras negativas? Porque aquilo que a boca fala, como diz o ditado, é porque o coração tá cheio. Então eu só consigo expressar aquilo que eu sou e que eu sinto. Então se você passa o dia falando palavras negativas, os seus pensamentos são negativos. Logo, as suas atitudes serão negativas. Então eu só consigo falar e meu corpo se movimenta de acordo com o que tá na minha mente, porque é a nossa mente que comanda o nosso corpo. Às vezes a gente pensa assim, eu tenho um corpo e uma mente. A mente é que comanda o corpo. Então tudo que eu fico pensando repetidas vezes vai gerar palavras. E as palavras ditas repetidas vezes vai fazer com que eu
me movimente de acordo com aquilo que eu falo. Então, se eu acordar pela manhã e falar, esse dia vai ser incrível, vai ser maravilhoso, o meu corpo começa a se movimentar de acordo com aquilo que eu falei. Porque a minha mente acredita que aquilo é real. Se eu acordar e falar assim, nossa, hoje vai ser um dia terrível, nossa, eu vou chegar atrasado, é exatamente o que vai acontecer. Por quê? Porque a nossa mente, ela atende a comandos. Então, tudo que você fala repetidas vezes, a sua mente vai buscar te entregar aquilo que você está falando. Então, se você fala coisas negativas o tempo todo, o que você está fazendo? Você está dando comandos para sua mente para mais daquilo acontecer. Porque a minha mente entende que se eu estou falando e pensando aquilo é importante. Então ela fala assim, vamos mandar mais disso. Então quem reclama muito, ela está chamando mais problemas para reclamar. Porque a mente entende que aquilo é bom e começa a fazer com que você atraia esse tipo de comportamento, situação, pessoas. Então pessoas que nos magoam, nosso sentimento acaba atraindo esse tipo de pessoa. Porque a nossa mente, ela busca validar, concretizar que aquilo que eu penso é real. Por exemplo, se você falar, nossa, eu queria uma maçã, o que a sua mente vai pensar? Onde tem maçã? Onde eu posso comprar maçã? Será que tem maçã na minha geladeira? E isso vale para todo tipo de pensamento. Se você ficar pensando em algo negativo, a sua mente vai te movimentar para você buscar isso que você está pensando constantemente. E o contrário também vale, né? Quando a gente fala e pensa coisas positivas, coisas boas acontecem na nossa vida, não é? Exatamente, vale muito. E é assim que nós transformamos a nossa vida. Quando nós transformamos os pensamentos que estão na nossa cabeça o dia inteiro. Então, sim, o pensamento positivo vai atrair coisas positivas. Por quê? Porque a sua mente busca aquilo que você põe muita energia. Então, se eu pensar, hoje vai ser um dia incrível, vou brincar com roça, vai ser maravilhoso, seu corpo vai se movimentar para poder fazer isso se tornar real. Que bacana! Pode deixar, Rocinho, a gente vai brincar junto depois, sim. E como é que a gente pode usar palavras que ajudam e não palavras que machucam? O ideal é que você comece a dizer aquilo que você quer que aconteça. Então, eu tenho uma prova importante, eu tenho algo importante para fazer e eu estou com medo. Então, ao invés de ficar com medo, eu começo a dizer, eu sou bom o suficiente, vai dar tudo certo, eu vou conseguir fazer, eu vou conseguir responder, eu vou conseguir chegar a tempo. Isso vale para o que você fala, isso vale para o que você pensa. Porque as pessoas esquecem do que elas pensam, acredita? Elas só ficam focadas no que elas falam. Às vezes a gente fala assim, eu não falei nada, eu não reclamei. Mas se você pensou, a sua mente entende o sentimento igualmente se você tivesse falado. Então, muitas vezes a gente pensa, nem vou falar nada, mas se eu senti, se eu pensei, a minha mente já processou rapidamente aquilo. Então, é muito importante escolher muito bem aquilo que você pensa. Eu diria que escolha pensamentos melhores. É isso que começa a mudar a nossa vida, de fato. Boa, aí eu tenho uma pergunta. Como é que a gente pode trocar os pensamentos tristes por pensamentos bons? Dudu, é importante você primeiro saber quais são os pensamentos tristes. Então, o que você pode fazer aí na sua casa? Você vai pegar um papel e caneta e vai escrever as coisas tristes que você sente. Então, eu sinto tristeza, eu sinto medo, eu me sinto abandonado, por exemplo. Então, você vai escrever o que você sente que é triste. E aí, nós vamos transformar essa palavra. Então, sabe aquela lista lá que a gente aprende na aula de português? O antônimo das palavras? É isso que você tem que procurar. Qual que é o contrário de tristeza? Alegria. A alegria. Isso. Então eu vou lá e vou transformando aquela lista que eu fiz. Tudo que é ruim, eu vou escrever a palavra positiva. E aí a gente pode colocar o termo eu sou na frente. Tudo que você fala depois do eu sou precisa ser algo forte e positivo. Porque o termo eu sou, ele cria nossa realidade. Então, se você fala depois do eu sou forte, eu sou corajosa, eu sou alegria, eu sou inteligente, isso vai formar uma crença positiva. Porque também existe o quê? As crenças que são limitantes, que faz a gente acreditar que não é capaz de fazer alguma coisa. Então, quando você primeiro tem que descobrir o que é ruim. Depois que eu descobri o que é ruim, eu vou lá e transformo aquelas frases em algo positivo. E aí, o que eu faço? Eu começo a fazer uma reprogramação mental. Como é que é isso? Eu começo a repetir diversas vezes por dia aquelas coisas positivas. E isso vai se instalar lá no seu subconsciente.
as novas crenças positivas, que é o que vai fazer você ter novos resultados. Entendi, que interessante, hein, Luzinha, Rossi? Ah, boa, Rocinho. Sabe de outra coisa interessante? Eu já ouvi várias vezes a frase "o corpo fala". Isso quer dizer que nossas reações dizem, às vezes mais do que palavras, não é? Sim, dizem muito. Tipo, se eu cruzo os braços, se eu fecho a cara, não é? Sim. Juliana, você pode explicar melhor pra gente sobre como o corpo fala? O corpo fala não só nas expressões, mas também no formato. Então, eu sou analista corporal. Então, como isso funciona? Através do formato do corpo de alguém, o analista corporal consegue identificar qual é o jeito que essa pessoa funciona, como ela pensa, como ela reage no que ela é boa e no que ela não é boa. Por exemplo, alguém que cruza os braços normalmente está tentando se proteger. Então, pessoas que têm uma necessidade de se sentir segura, vai ter uma tendência a estar nos lugares e cruzar os braços, que é para se sentir seguro. Uma pessoa, vocês têm aqueles amigos que às vezes, toda vez que vai tirar a foto faz assim? Abre os braços? Então, esse é um formato para expandir. Então, tem pessoas que têm um padrão de funcionamento, um jeito de ser, que para eles se sentirem importantes, eles precisam se expandir. Então, no formato do corpo, nós conseguimos identificar como a mente daquela pessoa funciona. Quem assistiu aquele desenho Divertidamente? Então, todos nós temos aqueles 5 personagens morando na nossa cabeça, que são os traços de caráter. Então, do 0 aos 6 anos de idade de uma criança, ela vai estar formando aqueles traços de caráter, que são os personagens do desenho. Então, eu, você, todo mundo tem 5 daqueles personagens na cabeça. Só que às vezes você tem mais de um do que do outro. Por exemplo, esse que gosta de cruzar os braços e ficar um pouco mais quieto, observador, é aquele que é a raiva no desenho, que é o traço de caráter masoquista, que é um nome científico, tá bom? Então, o traço de caráter masoquista, ele precisa se sentir seguro. Então, quando ele chega nos ambientes, ele precisa escolher um lugar onde ele vê a porta, onde ele vê as pessoas, um lugar onde ele tem visão de tudo. Pra quê? Pra poder se sentir seguro. Quem tem esse traço precisa se sentir seguro porque quando era criança, passou muita humilhação. As pessoas chamaram muita atenção na frente dos outros. E o que aconteceu? Ele desenvolveu a habilidade de se planejar para nunca mais errar e passar nenhum tipo de humilhação. Porque a humilhação é uma ferida emocional. E ela nasce ali na nossa infância, ali, enquanto a gente está fazendo até ali os 6 anos de idade. Então, o desenho Divertidamente, ele fala sobre os traços de personalidade que todos nós temos. Uau, que profundo! Olha só. E Juliana, como que a gente pode usar o corpo para mostrar carinho? Com abraços, sorrisos, os olhares. Demonstrar carinho é muito importante para o ser humano. Mas falando de traço de caráter dos personagens do Divertidamente, só para vocês saberem de quem eu estou dizendo. Sabe aquele personagem que é a tristeza, que sempre chora? Sim. Muito? Então, aquele ali é o traço de oralidade. Então, quem tem muito daquele traço tem uma necessidade de beijo, de abraço, de brincar com o cachorro, porque ele gosta de toque, ele gosta de tudo que envolve os 5 sentidos. Comida, cheiro, música. Então, para estas pessoas que têm esse padrão de comportamento, beijo e abraço é muito importante. Só que tem pessoas que já não funcionam dessa forma. Então, cada pessoa funciona de um jeito. Existem aquelas pessoas que elas são mais do racional. Lá no desenho, nós temos aquele que é o medo, sabe? Que ele aparece pouquinho. Então, aquele traço é o traço de caráter esquizoide. Aquele, por exemplo, é um tipo de pessoa que ela não gosta muito de toque físico, de abraço. Então, é muito importante a gente observar como as pessoas funcionam. Porque às vezes o que é muito bom pra mim não é bom pra Luzinha, não é bom pro Dudu. Então, às vezes eu vou chegar num lugar, alguém vai querer me abraçar, beijar, tirar foto comigo e outra pessoa vai preferir ficar no canto dela. Então, é muito importante a gente observar como as pessoas reagem às situações e entregar aquilo que o outro precisa. Porque às vezes a gente quer dar o que a gente gostaria de receber, mas nem todo mundo gostaria de receber a mesma coisa. Então, é importante, mas só pra quem é muito emocional. Ah, e por falar nisso, quando eu fico nervoso, meu estômago dói. Isso tem alguma coisa a ver com emoção? Tudo a ver, Dudu. Por quê? O nosso corpo é a expressão de como está, vou falar, o nosso coração, o nosso sentimento. Então, quando o meu corpo fica doente, fisicamente, é porque
aqui na minha mente aconteceu algum conflito. Sabe quando você tá com aquelas brigas de pensamento e você está com um conflito e não conseguiu resolver? Então, às vezes, você vai sentir uma dor de estômago porque se sentiu ansioso, ficou com medo, mas não conseguiu falar disso com ninguém. Aquele conflito não foi resolvido na sua cabeça e o corpo precisa colocar isso pra fora. Então, às vezes, a gente vai ter uma dor de estômago, uma dor de cabeça. Nós vamos ter... Tem gente que vai ter febre. Cada pessoa vai representar de uma forma. Então, a maioria das doenças que nós temos, elas são conflitos emocionais não resolvidos. Conflitos, coisas que você ficou pensando repetidas vezes, não resolveu, ninguém te ajudou, você ficou triste. Então, o que acontece? Quando eu tenho muitos sentimentos negativos a respeito de alguma coisa, mas eu não falo disso pra ninguém, a probabilidade é que você fique doente. Então, tem que tomar muito cuidado. Às vezes, a criança está doente porque ela está querendo atenção, ela está querendo conversar, ela está querendo que a mãe fique em casa para cuidar dela. Então, às vezes, sem querer, o corpo faz essa escolha por nós para entregar pra gente o que a gente precisa. Então, quando a pessoa precisa de muito acolhimento, às vezes isso não chega de um jeito natural e isso gera um conflito emocional, talvez essa pessoa possa ficar doente sim. Então, cuidar dos sentimentos é extremamente importante para manter não só a saúde emocional, mas também a saúde física. Poxa vida, que sério! Não sabia de tudo isso não, Luzinha. E dá pra, então, treinar o corpo pra ajudar a mente a ficar mais forte, será? Sim, claro que o exercício físico, ele ajuda muito, porque ele libera endorfina. E endorfina é bom, certo? Quando a gente faz exercício físico, se movimenta, brinca, corre com o cachorro, isso faz com que a gente se sinta feliz. Então, tudo que faz você se sentir feliz, alegre, satisfeito, vai ser bom pro corpo e vai ser bom pra mente. Mas lembra que eu falei que é a mente que comanda o corpo? Então, você precisa cuidar primeiro dos seus pensamentos. Cuide do que está acontecendo na sua cabeça, porque aí o seu corpo vai responder de forma positiva. Então, muitas vezes, a gente fica encolhido, chateado, escondido num canto. O corpo não encolhe todo assim? Então, tem algo emocional acontecendo, mas a gente não tá falando sobre isso. Então, é melhor começar pela mente, porque é a mente que define se você consegue, por exemplo, chutar uma bola ou não. E, Juliana, às vezes, eu vou falar a verdade, às vezes eu fico com vontade de chorar, mas eu seguro pra ninguém ver. Guardar o choro faz mal. Lembra que eu falei do personagem lá do Divertidamente? Aquela que chora bastante? É o traço de caráter oral. Guardar o choro quando você tem muito desse traço é muito ruim. Por quê? Porque existem pessoas que chorar é um mecanismo de defesa, é o que faz essa pessoa ficar forte. Então, quem fica engolindo o choro o tempo todo pode ter problemas físicos e emocionais. Quem é mais emocional, que tem a necessidade de chorar, é muito importante chorar. Então, eu já gostaria até de aproveitar e dar um conselho para os pais que estão nos assistindo. Existem filhos que eles são mais chorões mesmo, eles precisam chorar. E chorar é uma expressão. Às vezes o chorar ele vem para aliviar um conflito emocional. Então permitam que seus filhos chorem, permitam que eles expressem a alegria ou a tristeza por meio do choro. Porque o choro, ele é um recurso, ele é uma ferramenta poderosa, como se fosse um superpoder para pessoas que têm muito do traço de oralidade, que é aquele personagem, a tristeza lá do desenho. Então, chorar faz com que essa pessoa recupere as forças e consiga pensar melhor. Então, sim, tem pessoas que precisam chorar e isso é muito bom. Então, parem, por favor, de dizer para as pessoas segurarem o choro. Ai, é bom chorar mesmo. Eu gosto de chorar, às vezes eu preciso. E às vezes a gente também, além de engolir o choro, a gente às vezes também engole situações, não é? Sim. Isso também faz mal. Faz muito mal. É muito importante dizer como você se sente para quem está causando o que você sente. Muitas vezes, Luzinha, o que a gente faz? Eu fiquei chateada com o Dudu e eu quero contar para você. O Dudu fez isso para mim e eu não gostei. Não funciona assim. É muito importante eu chegar e falar pro Dudu que eu fiquei chateada com alguma coisa que ele fez. Mesmo que o Dudu não vá fazer nada, mesmo que o Dudu não me peça desculpas. É importante eu dizer para quem me deixou chateado que eu fiquei chateado.
Porque assim nós vamos evitando esses conflitos, essas confusões, os pensamentos repetitivos que podem futuramente causar doença até mesmo física. Então, fiquei chateado com o professor, fiquei chateado com a mamãe, com a vovó, eu tenho que chegar e falar, eu não gostei disso, isso me deixou triste. Mesmo que a pessoa não vá fazer nada, é só para que a gente não fique com isso entalado aqui, tá bom? Uhum. E tem alguma técnica fácil que a gente possa fazer agora? Tipo uma respiração ou algum movimento pra ficar mais calmo? Tem sim, vamos fazer juntos? Então, Sim. Você que está em casa, senta assim como eu estou, não pode cruzar as pernas, tá bom? Então, senta assim, coloca as mãos sobre as pernas e nós vamos fazer a respiração Rá. Como que funciona essa respiração? Assim, a gente puxa o ar forte pelo nariz e solta devagarinho pela boca, dessa forma. Então, nós vamos fazer 3 vezes assim, junto comigo, vamos lá? Puxa o ar forte pelo nariz. Solta devagar pela boca. Vai respirando, relaxando os ombros. Libera os seus pensamentos. Quem puder em casa, fecha os olhos. Então, puxa o ar forte pelo nariz. E aí você repete assim comigo. Divino Criador, Divino Criador, limpe em mim limpe em mim tudo que está contribuindo tudo que está contribuindo para essa tristeza. para essa tristeza. Por favor, me perdoe e me ajude a me perdoar. Por favor, me perdoe e me ajude a me perdoar. Eu te amo e me reconheço Eu te amo e me reconheço como uma extensão do Divino Criador. como uma extensão do Divino Criador. E hoje eu aprecio a oportunidade E hoje eu aprecio a oportunidade de limpar e curar de limpar e curar essa tristeza em mim. essa tristeza em mim. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grato. Sou grato. Respira fundo. E solta. Você pode fazer isso 3 vezes. E sempre que você sentir alguma coisa, tristeza, medo, rejeição, você pode fazer esse exercício em casa, pedindo para o Divino Criador limpar. Então, isso vai limpando as nossas memórias emocionais e nos ajuda a evitar conflitos que possam gerar problemas físicos também. Ah, maravilha. Eu tô me sentindo mais leve. E você, Luzinha? Eu também. Você também, Rocinho? Ah, você vai fazer essa respiração agora. É uma boa ideia. Ah, essa conversa foi muito legal mesmo, né, pessoal? Sim, demais. E precisamos mesmo aprender a lidar com as nossas emoções, reações, sentimentos e ter cuidado com o que pensamos e falamos. Exatamente. Muito cuidado. Porque as palavras têm poder. Sim. E ô, Juliana, que mensagem final você deixaria para as famílias que nos acompanham? É importante que todos estejam atentos às expressões e sentimentos uns dos outros, não é? Pais atentos aos filhos e filhos atentos aos pais. Sim, é muito importante. Para os pais que estão me assistindo, eu aconselho que vocês observem os seus filhos. Por quê? Porque cada pessoa, cada filho funciona de um jeito. Como eu disse pra vocês, tem filho que gosta de conversar, de chorar, de comer junto, mas tem filho que ele é um pouquinho mais reservado. E tem pessoas que são reservadas, isso não quer dizer que tem um problema com eles, né? Então, é muito importante os pais entenderem que mesmo filhos criados na mesma casa, eles funcionam de jeito diferente. Então, é muito importante observar as necessidades do seu filho e entender se você está entregando aquilo que ele realmente precisa ou se é o que você acha que seria o certo. E para os filhos, eu diria que sempre que você sentir alguma coisa que não é legal ou uma preocupação, compartilha com o papai, com a mamãe, com um adulto que estiver perto de você, porque não tem como as pessoas adivinharem o que você está sentindo. Nós precisamos usar a nossa comunicação para poder ter relacionamentos melhores. Então, é muito importante, além de respeitar como os outros funcionam, é também dizer como a gente se sente, porque o outro não tem como adivinhar.
tá bom? Então é com isso que eu trabalho. Eu ajudo os pais e os filhos a se entenderem através do formato do corpo deles. Eu vou explicar para eles como eles funcionam, para que eles possam se respeitar e aprender a respeitar o outro também. Ah, maravilha. Obrigado por ter vindo. Obrigado por tantos ensinamentos, Juliana. Eu que agradeço, foi maravilhoso. Sim, volte mais vezes, viu? Volto sim. Isso. Um beijo, pessoal de casa. Valeu por estarem aqui com a gente. Fiquem com Deus. Tchau.